Olá, meus maridos e minhas esposas, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem aqui. Eu estou muito bem. Eu era casada, muito bem casada. Meu marido era um príncipe. Pensa naquele homem que tudo que eu pensava, ele realizava. Era o homem do sonho de qualquer mulher. Era uma pessoa companheira, era um bom amante, era um bom pai para os nossos filhos. Enfim, uma pessoa trabalhadora. Eu tinha um prazer imenso de estar trabalhando e colaborando com tudo. Eu trabalhava fora, ele trabalhava fora. Quando a gente chegava em casa, a gente compartilhava de todos os afazeres com os filhos, com a casa. Enfim, era tudo muito maravilhoso. E eu, assim, nunca levantei nenhum tipo de suspeita do meu esposo, porque realmente eu ficava pensando às vezes, será que eu mereço ter um esposo como esse? Porque é tão difícil, eu ouço minhas amigas no âmbito de trabalho falar dos seus esposos, das suas esposas, e eu fico até triste, porque eu ficava imaginando assim, gente, como pode? Eu não posso falar absolutamente nada do meu marido, porque ele é perfeito em tudo. E assim passaram-se anos e mais anos e meu marido sempre assim. Eu sei que por volta mais ou menos de 10 anos de casado, aproximadamente, o meu esposo conheceu uma pessoa, ou já conhecia há algum tempo atrás, um rapaz, e ele me informou que viria esse homem jantar na nossa casa e que era para eu preparar um jantar bem especial, que ele viria com a família dele e que ele gostaria muito que eu conhecesse a esposa desse amigo dele e que a gente se tornasse amigo e que ele tinha algo muito importante para falar pra gente. Eu prontamente, como sempre, amei cuidar do meu esposo, porque era assim que ele fazia comigo. Preparei toda a refeição e tudo, preparei uma mesa maravilhosa e tudo o que eu podia dar de melhor de mim eu dava, porque era assim que meu marido me tratava, então eu não poderia dar a ele o oposto. Quando o amigo dele chegou e a esposa, eu achei eles extremamente agradáveis. Foi como se a gente já havia se conhecido há muitos e muito tempo. E, e aí então esse amigo dele convidou ele para montar uma empresa, montarem uma empresa junto. Esse rapaz era um rapaz muito inteligente, pelo que eu pude observar, e aí o meu esposo falou que daria resposta um dia depois. Assim que o casal foi embora, eu amei conhecer a esposa dele, amei conhecer o amigo do meu esposo. Assim que eles se foram, o meu esposo me chamou para conversar e me perguntou o que eu achava, se eu concordava ou não com essa sociedade que o amigo dele havia proposto a ele. Eu prontamente sempre apoiei meu marido em tudo, porque ele me apoiava em tudo. Tudo que eu sonhava, ele era o primeiro a me dar apoio. Então não teria como eu não apoiar. E além de tudo, eu confiava extremamente no meu marido, eu sabia que ele também era extremamente inteligente e capaz de levantar qualquer empresa do fundo do poço, fazer virar um império. E apoiei ele e falei com ele assim: você pode fazer com toda certeza que tudo que eu trabalhar de hoje para frente, enquanto você não estabilizar essa empresa sua com esse seu amigo, será posto dentro de casa. Então, assim, eu não faço questão de comprar uma agulha para mim. Tudo que eu fizer vai ser para nossa casa e para que você consiga estabilizar essa empresa e tornar essa empresa um gigante com seu amigo, porque eu confio em você e confio também no seu amigo. E assim foi feito. Passaram-se anos. E essa amizade nossa foi se tornando cada dia que se passava mais íntima. Chegou um momento, aí a gente teve o segundo filho, eu e meu esposo, a gente resolveu ter um outro filho e meu esposo convidou, com a minha autorização e com a minha vontade, inclusive, convidou o casal para que fossem padrinhos do nosso filho. E assim foi. E isso foi ficando cada dia mais intenso. A gente já não conseguia ver eu não conseguia ver eles como uma família que não era agregada minha. Era como se a família fosse uma família só.
A gente fazia viagens juntos, a gente, enfim, tudo que a gente ia fazer, a gente fazia junto. Era final de ano, a gente estava junto, era férias, a gente programava as férias das crianças junto. Quando os meus filhos cresceram e os filhos deles cresceram, a gente colocou eles para estudar fora, porque era um sonho que a gente tinha. Enfim, tudo era perfeito. Só que a minha amiga chegou para mim e falou assim: eu tô desconfiada que o meu marido tá me traindo. E eu falei, gente, é impossível, falei com ela, porque ele é tão parecido com o meu esposo, eu não conseguia ver que o marido dela fazia algo diferente do meu. Porém, ela falou, não, ele faz sim, você sempre fala com o seu esposo. Eu acabei que criei uma... Eu e ela, ela se tornou uma pessoa confidente, porque todas as vezes que o meu esposo e o marido dela tinham reuniões, tinham viagens para fazer de negócio, eles estavam fora, eles estavam sempre trabalhando, porque quando você tem uma empresa, você acaba tendo que se dedicar mais, trabalhar mais. Então a nossa vida mudou muito em relação a isso. Eu não tinha tanto mais a presença dele todos os dias dentro de casa por causa da empresa, porque ele tinha que se dedicar mais. E era compreensível, porque essa dedicação dele trouxe muitos frutos para a gente. A gente pôde se mudar para casa melhor, a gente pôde dar uma educação para os nossos filhos melhor, a gente passou a fazer viagens, coisas que a gente não tinha no princípio. Então, financeiramente falando, a nossa vida melhorou muito. Eram muito mais lutas, mas financeiramente dizendo, nossa vida melhorou muito. Eu não precisei trabalhar mais fora, eu só me dedicava à casa e às coisas dele, assim como tudo que eu tinha, a minha amiga também tinha. Então, quando eles precisavam viajar a negócio ou tinha reuniões mais tarde, eu e ela a gente sempre se apoiava, a gente sempre fazia companhia uma para outra. Só que chegou o momento em que ela me revelou que acreditava que estava sendo traída e eu fiquei com toda certeza passada, porque eu não podia acreditar nisso. Mas como ela é minha melhor amiga, quase que minha irmã, fazia parte já da minha família, eu falei, eu vou te ajudar. Se ele estiver fazendo isso, eu vou te ajudar. E aí a gente começou aquela investigação. E eu falei com ela, olha os cartões de crédito, faturas, enfim, tem como você olhar por onde ele andou, tem como você investigar de outras formas. A gente seguiu ele no trabalho, seguia ele e não tinha nada de diferente. Ele só ia para o trabalho, voltava para casa e quando saía era todo mundo junto, então não tinha como suspeitar. Só que ela continuou se queixando. O meu marido me procurava na cama, como sempre. O marido dela deixou de procurar ela, deixou de ser o amante dela. Então isso estava deixando ela muito triste, muito frustrada e com toda certeza, com a certeza de que ele havia uma outra pessoa. Pois bem, um certo dia eu pensei comigo mesma, bom, eu vou esperar, eu tinha o cartão da empresa, eu tinha livre acesso, eu podia entrar e sair a hora que eu quisesse, sem ser percebida dentro da empresa, e ela chegou a suspeitar que era a secretária dele, que era uma novata, então ela pensou, provavelmente é a secretária, porque geralmente quando eles ficam um pouquinho mais tarde nas reuniões, elas também ficam, porque cada um deles tinha a sua própria secretária. Então o que eu pensei, eu vou esperar a empresa fechar, quando todos os funcionários forem embora, eu vou lá e vou observar o que está acontecendo, sem que ninguém me veja. E assim eu fiz, porém eu pensei, não vou contar para ela, porque se eu perceber que está acontecendo alguma coisa, eu vou chamar ele para conversar e vou tentar resgatar, mesmo que eu sabia que eu estava fazendo algo errado, porque se ele estivesse traindo a esposa dele, eu acho que o correto seria eu contar para ela, porque ela era a minha melhor amiga, ela se tornou a minha irmã. Porém eu pensei, gente, se ele caiu nessa besteira de fazer isso com ela, eu vou conversar com ele, quem sabe que eu consiga fazer com que ele volte atrás do que está acontecendo e retorne a ser aquele marido maravilhoso que ele era para ela. E assim eu fiz, esperei todo mundo sair, fiquei quietinha, observando, todos saíram. Então eu entrei na empresa sem que ninguém me visse. Primeira coisa que eu fiz foi ir diretamente na sala
do amigo do meu marido. Chegando lá, encontrei só a secretária. Achei estranho, mas não perguntei nada. Só meio que abri a porta, dei uma olhadinha, vi que ela estava lá sozinha, sem ele, e saí. E resolvi então ir na sala do meu marido. Quando eu chego na sala do meu marido, estava tudo escuro, porém a porta estava só encostada e eu ouvi barulhos estranhos. Então eu resolvi abrir a porta e acender a luz. Quando eu fiz isso, eu deparei com meu esposo e o amigo dele aos beijos. Mas não era um beijo, era aquele beijo de cinema. Eu não sabia o que fazer. Eu surtei naquele momento, eu comecei a gritar desesperadamente. Eu chamei a atenção de quem ali estava ainda, que era as duas secretárias, mais pouquíssimos funcionários. E aí então o meu esposo começou a se justificar que eles tinham fechado um grande negócio, ele havia bebido um pouquinho a mais, tinha se empolgado e acabou cometendo esse ato de beijar ele, mas que havia sido a primeira vez e tudo quanto. Porém, eu não acreditei. Enquanto eles tentavam se justificar, o amigo dele falou: para, chega, para com isso, eu não aguento mais. Ele, na verdade, fez isso, mas ele estava fazendo o que ele estava fazendo com a esposa dele, não procurando ela mais na cama, era exatamente para ela desconfiar e descobrir alguma coisa. E aí ele falou: para de mentir, conta logo a verdade para sua esposa. Tem mais de 20 anos, a gente tinha 30 anos de casados. Falei: tem mais de 20 anos que a gente tem um caso. Por que você não acaba logo com isso? Conta logo para ela que a gente tem isso. E quanto mais ele falava, mais aquilo parece que me desmoronava. Eu acabei, eu simplesmente morri ali de raiva, de ódio, porque como assim? Eu não prestei atenção nisso, como que minha amiga percebeu? E eu sempre achei ele um herói na minha vida, eu sempre achei ele o homem mais maravilhoso do mundo e não percebi que isso estava acontecendo. E aí então ele tentou se justificar de todas as maneiras e o amigo dele dizendo: fala a verdade para sua esposa, fala que a gente tem um caso, já tem mais de 20 anos que a gente tem esse caso e que você sempre me promete que vai resolver, só que uma hora sua esposa fica doente, outra hora os nossos filhos viajarem, e você vai sempre prolongando esse assunto e nunca assume o nosso relacionamento e você me promete isso sempre. Aí ele tomou atitude de sair, eu vou sair e eu vou para casa e resolver isso com a minha esposa. A partir de hoje eu vou contar tudo isso para ela, porque eu não suporto mais essa mentira, não suporto viver mais isso. Enquanto ele saiu, o meu marido não teve como desmentir aquilo que eu vi. Ele tentou, mas eu não deixei que ele continuasse com aquela farsa. E ele me pediu perdão e falou que estava muito arrependido e que o amigo dele estava dizendo era realmente verdade, que eles tinham um caso há mais de 20 anos e que ele estava arrependido e que se eu o perdoasse, que a partir daquele momento ele terminaria tudo com o amigo e a gente continuaria uma vida nova dali para frente. Porém, eu não consegui perdoar o meu marido. Passaram-se já algum tempo. Hoje eu tenho um contato com ele sim, porque a gente tem filhos junto, mas eu posso dizer que perdoei, porque eu acabo convivendo com ele, tendo contato com ele devido aos nossos filhos, mas perdoar e continuar com ele eu não consegui mais. A minha amiga, ela ficou numa situação muito complicada. Hoje ela vive à base de medicamentos pesadíssimos, porque ela não conseguiu superar isso, de tanto amor que ela tinha pelo marido dela. Já ficou várias vezes internada em clínicas psiquiátricas. Eu ando triste ainda, não consegui superar, mas eu vou levando a minha vida como eu posso. E essa é a minha história. Então, meus maridos e minhas esposas, o que vocês acharam dessa história? Vocês perdoariam? Aconteceu com essas pessoas, mas poderia acontecer com qualquer um de nós. E no caso, foram dois homens, né, que se apaixonaram, tiveram esse relacionamento aí, essa traição, né? O que vocês fariam se fosse com vocês?
se a esposa de vocês fizesse isso com vocês, não digo com uma outra mulher, mas talvez com o chefe. Enfim, isso é tão normal acontecer. Qual seria o posicionamento de vocês? Vocês perdoariam ou não? Então deixe aqui nos comentários se vocês gostaram da história. E até o próximo vídeo. E fiquem todos em paz. Um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E continuem comigo. Se inscrevam. Não deixem de deixar o comentário de vocês. E estamos sempre juntos. Cada vez mais. Meus maridos e minhas esposas. Beijo no coração de todos. Tchau.